Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso podcast Conexão e Transformação no quadro Pílulas do Conhecimento. Nós estamos trabalhando desde o início do ano com a nossa nova metodologia, Minha Herança para o Mundo. Já trabalhamos o primeiro pilar, o eu, e estamos entrando agora no nosso segundo pilar, o outro, para depois, então, finalizarmos com o mundo, eu, o outro e o mundo. As relações que estabelecemos conosco mesmo, com o nosso próximo, seja ele quem for, esse outro, e o mundo como um todo. E pensando sobre a questão do outro, eu quis trazer uma história de um grande exemplo que nos ficou na humanidade. Um exemplo tão grande que em 1955 ele foi indicado e recebeu o Prêmio Nobel da Paz, Albert Schweitzer. Muitas pessoas talvez o conheçam como um grande pianista que tocava as músicas de Bach. Então, dentre vários concertistas internacionais, ele era exímio em apresentar e tocar com tanta maestria no seu piano todas as composições de Bach. Mas, para além disso, Albert Schweitzer, aproximadamente aos 50 anos de idade, já tendo criado seus filhos, sendo uma pessoa, um expoente, ele era um pastor da Igreja Batista, ele começa a perceber a necessidade proeminente de pessoas que atuassem na área médica na África. Como as pessoas ali padeciam por ausência de hospitais, de médicos, de pessoas que levassem essa parte dos cuidados de saúde. Uma pessoa, na sua envergadura, na sua competência e já em um nível de maturidade grande, o que Schweitzer resolveu fazer? Ele resolveu fazer o curso de medicina, se tornar um médico. E sua esposa, acompanhando nessa missão, resolveu fazer curso de enfermagem para ser um esteio e os dois atuarem juntos em uma missão tão linda. E enquanto ele fazia esse curso de medicina de 5 anos, ele foi fazendo concertos pelo mundo inteiro. Ele já era um concertista famoso, como eu já havia dito antes, um dos maiores intérpretes de Bach daquele momento. E cada concerto que ele fazia, toda a renda ele ia mandando para a construção de um grande hospital na África, enquanto ele fazia o seu curso e se especializava e se tornava aquele competente profissional dentro da área da medicina que ele gostaria de ser. Nesse processo, ele conseguiu sair desse eu, dessa pessoa que já tinha desenvolvido algumas habilidades, que já tinha se casado, que já tinha criado seus filhos, que já atuava enquanto pastora, trabalhando para a sociedade, mas ele conseguiu enxergar um outro muito além, talvez, desse outro que apenas congregasse na sua própria igreja ou estivesse em volta dele. E apesar de tudo, talvez a gente entendesse que ser intérprete também era uma de suas profissões, intérprete das músicas de Bach, é o que ele tirava para se manter, ele também tirava para fazer algo pela sociedade. E talvez, como inglês que era, não uma sociedade tão próxima à sua, mas uma sociedade planetária. E aí a gente já pode até fazer um link com essa percepção de mundo. Edgar Morin, um dos grandes teóricos da nossa contemporaneidade, no livro Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, ele diz sobre a necessidade, um dos saberes, talvez, que a gente precisasse estar trabalhando arduamente, seria a percepção de uma identidade planetária, que Albert Schweitzer conseguiu compreender no âmago de seu ser. Então, ele conseguiu perceber que sim, ele é um cidadão planetário, ele tem essa identidade terrena e que sim, aquelas crianças, aquelas pessoas, homens e mulheres, lá na África, precisavam dele. E também que sim, ele poderia fazer alguma coisa, estaria dentro da sua possibilidade.
Então, ao longo de toda a sua formação, todos os concertos que ele fez, a verba foi revertida na construção desse grande hospital, que foi construído na savana de Lamberene. E quando o hospital ficou pronto, ele continuou fazendo os concertos pelo mundo para manter esse hospital, que até hoje é um grande centro onde pessoas e médicos do mundo inteiro vão para fazer estágio e compreender. Mas o mais bonito disso tudo foi ele ampliar as suas competências e levar para lá além da competência médica. Na varanda desse grande hospital, na savana de Lamberene, ele levou seu piano de cauda, porque ele se mudou para a África, ele e sua esposa, para atuarem ali nessa missão tão maravilhosa. Então, todos os dias, no horário considerado crepúsculo, às 6 horas da tarde, às 18 horas, ele se sentava ao piano e tocava, durante muito tempo, as mais belas canções, porque ele acreditava, sim, também, que a música iria contribuir no processo de cura de todas aquelas pessoas que estavam ali, como ele dizia, de seus irmãos. Essa história tão bonita e talvez tão desconhecida a tantos, trabalha em nós, fomenta em nós esse olhar para o outro e a possibilidade de olharmos o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo em primeiro lugar, pelas pessoas que me cercam, o que eu ainda posso fazer, o que eu ainda não fiz e preciso me desenvolver. Schweitzer trouxe em si todo esse arcabouço de autoanálise, de processos, de desenvolvimento, não só desenvolvimento pessoal, como desenvolvimento do coletivo, trabalhando para todos. E dentro desse processo, eu trago alguns questionamentos, porque uma das frases, e eu fui atrás da história de Schweitzer por crescer ouvindo uma frase que meu pai dizia, atribuída a Albert Schweitzer. O exemplo não é a melhor forma de educar alguém, é a única. E ele deu o seu exemplo para a humanidade, um exemplo que ficou marcado, inclusive, através de um prêmio Nobel, por todos os seus feitos durante todo aquele ano. E eu trago aqui algumas reflexões para que possamos pensar a respeito. Como têm sido as minhas relações com esse outro, esse próximo, seja esse próximo a minha própria família ou as pessoas com as quais eu convivo? O que eu já tenho feito, doado de mim mesmo para os outros? O que eu ainda posso fazer? Quais as competências que hoje eu tenho e que favorecem a minha relação com o outro? Quais as competências que eu ainda preciso desenvolver para ampliar o meu olhar de empatia, de respeito e fomentar o trabalho em equipe? Mas eu tenho trabalhado em equipe? Eu sei trabalhar em equipe? Quando nós começamos com esse processo de autoconhecimento, nós conseguimos, portanto, nos desenvolver e assim ajudar no desenvolvimento das pessoas, sejam elas as que convivem diretamente conosco ou indiretamente, através da nossa profissão. Então, meus queridos, que nós possamos pensar e desenvolver cada vez mais esse olhar de empatia, de respeito, para assim fomentarmos o trabalho em equipe. E quem sabe, deixarmos um pouco desse nosso legado, assim como Albert Schweitzer, e ajudar a transformar o mundo. Mas a transformação do mundo começa em nós. Um grande beijo e até o mês que vem.